A paz, queridos irmãos. Eu sou missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui muito boa para a nossa meditação, que se encontra aqui em João, capítulo 6. Amém, irmãos? E Deus fala muito aos nossos corações aqui, a partir do versículo 22, que ele fala assim, o título é Jesus é o pão da vida para os que creem, irmãos. O nosso Senhor Jesus, Ele é o pão da vida, mas somente para aqueles que creem nele, né? Então, eu vou falar aqui umas passagens a qual Pedro indaga ao Senhor e outros discípulos também, né? E fala assim, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Então disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu-lhes e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e que creamos em ti, para que operes tu? Mas nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, a quem crê em mim nunca terá sede, mas já vós disse que também vos me vistes e contudo não credes. E tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, e não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E murmuravam-se, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, senão se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, ou a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram do maná
no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne, que eu lhes darei para a vida do mundo. E ali disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não a beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém, irmãos? Quão longo foi esse texto, mas aqui o Senhor Jesus amado, ele fala diversas vezes que ele é o pão da vida e que ali muitos não criam nele, vendo ele, entendeu? Então, essas vidas que vendo ele não criam, como poderia ter a salvação, né? Mas ele fala que todo aquele que comer da sua carne, né, que é o pão representado, a carne do Senhor Jesus na Santa Ceia, e o seu sangue, que é o suco de uva, que é representado também na Santa Ceia, todo aquele que comer desse pão e dessa carne receberá o Senhor Jesus. E ele será na pessoa que comer, e a pessoa que comer também será parte dele. Então, haverá uma comunhão, né, irmãos? Então, o que o Senhor quer é essa comunhão entre nós e Ele, para que nós tenhamos vida eterna, né? Então, que nós não venhamos, sob modo algum, como fala, duvidar do seu poder, da sua grandeza, da sua glória, né, irmãos? Porque aqui a palavra fala 2 vezes, quando o Senhor Jesus amado, ele quer se referir a alguma coisa como verdade, que tão é grande verdade, ele fala na verdade, né? É o próprio Deus falando daquilo que é a grande verdade, para que ninguém possa dizer, não ouvi dessa verdade. Ele até repetiu 2 vezes para que fosse selado isso no meu e no teu coração, né? Então, a grandeza e o poder do nosso Deus, ela é tremenda. E Ele crê que nós também há de crermos no Pai que o enviou, que Ele é Deus. Junto com o Filho, ele se torna uma só pessoa, com o Espírito Santo também. E que nós venhamos e possamos entender de que o Senhor Jesus, ele vive no Pai, o Pai vive nele. E o Espírito Santo, nosso Consolador, é que nos direciona, nos orienta, né, a servi-lo, a buscá-lo, né, a fazer essa comunhão grandiosa com o Senhor, porque Ele o é, entende, irmãos?
Então vamos acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro pão da vida. É o verdadeiro pão que alimenta nossas vidas. E Ele aqui, Ele afirma isso algumas vezes. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, irmãos, vamos buscar verdadeiramente a face do nosso Deus, porque é nele que nós encontramos e temos força. Porque uma vez que o buscamos, Ele nos sustenta, Ele nos orienta, nos dá direção, nos capacita, né, irmãos, a viver em comunhão, que não é fácil, não com Ele, mas com as pessoas, entre as pessoas. Mas o Senhor, Ele é poderoso e Ele vê tudo isso porque Ele veio e passou aqui nessa terra também, teve uma experiência, né, mas o Senhor deu a vitória. Então, irmãos, que nós devemos crer no poder do nosso Deus, que Ele é que é o Salvador, né? E o que Ele fala aqui, que não é para nós ficarmos murmurando entre nós, entre vós, né? Não fique murmurando, porque Ele reforça aqui de novo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu os restaurarei, ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, é o próprio Deus que nos leva a crer em Jesus Cristo, né? Que foi a missão dele de vir nessa terra para resgatar os humilhados, os cativos, os menos prováveis, né? Os improváveis, né, irmãos? O Senhor, Ele busca resgatar para si pessoas que já nem se dão conta mais do que é viver, já estão no lago de lodo, né, irmãos? Então, mas o Senhor Jesus, Ele vai lá e resgata e adorna essa pessoa, coloca um anel no seu dedo, veste roupas de honra, né? E bota sapatos novos. Quem faz isso, irmão? Só o nosso Deus que é todo poderoso, né? Que deu o seu Filho unigênito para a minha salvação e para a tua salvação. Que nós possamos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos viver pela essa graça do Senhor, que nós possamos ter encontros verdadeiros com o nosso Deus, que Ele possa nos ajudar, esclarecendo, tirando toda e qualquer dúvida, impedimento, né? Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem essa vitória para a minha vida e para a sua vida, né? Vamos crer nesse Deus que é magnífico, né? Que é poderoso, que é glorioso, né, irmãos? Esse poder desse Deus é tremendo. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Porque o nosso Deus é um Deus de muito amor, de muito carinho para mim e para você. Ele não nos abandona, né, irmãos? Uma vez que o aceitamos, Ele faz de tudo para que nós venhamos assim segurar nas suas mãos, né? Ficar firme na rocha. Porque é Ele que concede a graça, a vitória para mim e para você, amém? Pois essa é a palavra, irmãos. Que nós viemos ter o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, como verdadeiro, único e suficiente em nossas vidas, amém? A paz para todos. Gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal e ativassem o sininho de notificação. A paz, irmãos, com Deus.